Bom dia. A edição desta sexta-feira do Jornal da Manhã começa falando dos 100 primeiros dias do governo Pedro Taques, completados hoje. Em meio à polêmica sobre a situação financeira herdada pelo atual governo do estado, o ex-governador Silval Barbosa divulgou nota à imprensa alegando que deixou as contas em dia. Já a atual gestão reafirma, só encontrou R$ 84 mil em caixa e quase R$ 1 bilhão de restos a pagar. O ex-governador Silval Barbosa diz deixou o governo com saldo positivo, tal superávit. Já o governo Pedro Taques diz estas contas se referem a todos os poderes públicos do estado de Mato Grosso, como judiciário e legislativo, e não ao poder executivo estadual. É preciso diferenciar bem as contas do Estado com todos os seus poderes, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, das contas específicas do Poder Executivo. E essas contas revelam justamente que no Executivo, o rombo que a gente encontrou foi muito maior até do que previsto inicialmente no período de transição. Silval diz, o saldo nas contas públicas em 2014 foi de R$ 181 milhões. Já o governo Taques alega, este superávit é orçamentário e não financeiro, porque no caixa do governo só havia R$ 84 mil. O orçamento é a previsão, a autorização legislativa que vem para que a gente possa gastar. Nós não podemos gastar além do orçamento. Quando precisa de algo a mais, a gente faz o quê? Uma suplementação. Então isso significa dizer o seguinte, quando se fala em superávit orçamentário, significa apenas e tão somente que deram autorização para gastarem mais, mas não conseguiram gastar porque não havia o financeiro. Então deram autorização para gastar 13 bilhões e 900 quando conseguiram gastar 13 bilhões e 700. O que vai dizer o seguinte, faltou dinheiro em caixa para gastar o resto da autorização. Como eu disse, é como um pai que dá 15 reais, diz, ó, você pode gastar 15, mas eu só te dou uma nota de 10. Aí o filho diz, mas e os outros 5 reais, onde que estão? Silval Barbosa diz, deixou apenas R$ 201 milhões de restos a pagar, porque cancelou R$ 570 milhões. Por sua vez, a gestão Pedro Taques afirma as dívidas deixadas pelo ex-governador totalizam R$ 913 milhões, sendo 834 milhões apenas do Poder Executivo. Esse cancelamento ele não se efetivou e ele também não tinha controle sobre aquilo que nas unidades orçamentárias poderia ser feito em termos de efetivamente cumprido e processado. Então, justamente, dizer que vou cancelar 500 milhões não é porque não tinha sido o serviço prestado, é porque não se tinha o financeiro para pagar e já estavam prevendo um resto a pagar tão alto que até nos assustou. O secretário estadual de Planejamento também comentou sobre as novas regras de recebimento de pagamentos para as empresas fornecedoras de produtos e serviços ao governo, através do programa Bom Pagador. Porque a gente precisava enfrentar isso. O governador terminou, olha, eu quero que aqueles que foram honestos, aqueles que têm realmente algo a receber do Estado, recebam dentro das possibilidades que eu não posso quebrar o Estado. Então a gente pensou um programa que juntou aquilo que melhor de outras experiências, não é ainda a super ideal, mas aquilo que foi possível fazer dentro dessa realidade financeira. O secretário de Planejamento, Marco Marrafon, e o secretário do Tesouro, Carlos Rocha, ainda revelaram. O governo Pedro Taques está lidando com convênios desde o ano de 2002, que estão bloqueados no estado até por falta de documentos. Apesar disto, a atual gestão garante não ficará focada apenas nestas situações financeiras passadas, diante das necessidades atuais da população matogrossense. Não fomos nós que fizemos toda essa dívida, nós estamos enfrentando um problema que não era esperado, mesmo com o diagnóstico da equipe de transição. Isso foi além, a situação é pior do que nós esperávamos, e o que nós estamos tentando fazer de maneira muito leal, transparente e objetiva é estabelecer critérios para poder pagar sem quebrar o Estado.